pessoal, muito bem. Então hoje eu quero falar sobre um tema que talvez muitos já tenham ouvido, mas não entendem bem, né, e até conceituam do modo errado. O tema é empreendedorismo. Então, o que é empreendedorismo? Essa palavra grande, né? A maioria das pessoas, quando ouvem a palavra empreendedorismo, associam com empresa, abrir uma empresa. Aí a pessoa pensa, alguém é empreendedor, então quer dizer que ele abriu um negócio. Bom, na verdade, empreendedorismo é mais amplo. Quem abre uma empresa é um empreendedor. Apesar de que existe um outro detalhe importante, que é o perfil empreendedor. Neste caso, existem pessoas, existem indivíduos que têm recurso financeiro, abrem uma empresa, mas não têm perfil empreendedor. Inclusive, muitas empresas vêm a falir exatamente porque o proprietário, o dono, né, o investidor não tem perfil empreendedor. Em contrapartida, você tem, por exemplo, pessoas que são muitas vezes de poucos recursos, que fazem um pequeno investimento, mas iniciam um negócio quase do zero e se tornam ali um grande empresário e iniciam um grande negócio. Mas empreendedorismo, como eu disse, vai além de ter uma empresa, vai muito além de vender um produto, de oferecer um serviço. Empreendedorismo é um conceito que vai abranger o realizar algo, atingir um objetivo, oferecer soluções. Então eu queria que você tentasse resumir o empreendedorismo na sua mente desta maneira: realizar algo. O empreendedor é alguém que realiza, é alguém que tem vontade de realizar um sonho, algo que ele deseja. E aí tem até uma pessoa que fala muito bem sobre esse tema e sobre esse conceito de empreendedorismo dentro da cultura empreendedora na área escolar. É o autor Fernando Dolabella. Ele é autor de um livro chamado Pedagogia Empreendedora. E nesse livro ele vai passar orientações sobre como implantar a cultura empreendedora no ambiente escolar. E é aí que você começa então a entender que empreendedorismo vai muito além de negócios, vai muito além de lucrar. Um exemplo são organizações não governamentais, ou então são instituições como associações de bairro, ou mesmo igrejas, ou ainda projetos sociais dos mais variados tipos. Empreender também pode ser dentro de uma empresa sem você ser o dono, o empresário. Como assim? Como eu posso empreender dentro de uma empresa sem eu ser um empresário? É porque nossa mente está associada sempre a empreendedorismo, então eu sou o empresário, eu sou o dono. Mas existe um empreendedor dentro da empresa, ou seja, a pessoa, o profissional que tem perfil empreendedor, trabalha dentro da empresa e consegue, lembra que eu falei no início? Aquele que oferece soluções? Então, eu posso ser aquele que oferece soluções para os dilemas dentro de um negócio, dentro da operação de um negócio, de uma empresa, sem ser o dono. E talvez até sem ser nem sequer um líder. Muitas vezes eu posso estar na escala mais baixa dentro do empreendimento, mas eu posso oferecer soluções para algo, ou para coisas, ou para problemas que ninguém percebeu. Muitas empresas têm um problema chamado gargalo. E é aí que muitas vezes entra aquele que oferece solução. Muitas vezes é um profissional que ele enxerga qual é o problema que gera aquele gargalo. Ou seja, no meio, por exemplo, da produção, há algo que impede que aquela produção seja mais rápida. É o gargalo. E é um problema às vezes simples, uma máquina que poderia ser colocada a mais, às vezes uma esteira, às vezes se for na área de atendimento, pode ser a mudança do tipo de atendimento que vai agilizar todo o processo. Mas quem muitas vezes enxerga isso não é o líder, não é o chefe, o tradicional chefe, o supervisor, o monitor, encarregado, gerente, diretor,
muitas vezes não é nenhum desses. Muitas vezes é a pessoa da área operacional. E aí existem 3 características que eu queria destacar, já para a gente já ir amarrando a ideia do que é empreendedorismo. Então lá vai a primeira característica, proatividade. A proatividade é uma das características do empreendedor, ou do perfil empreendedor de uma pessoa. A outra característica muito importante que a gente vai destacar é a curiosidade. É porque o empreendedor, ele tem que ser curioso, ele tem que... ele não se contenta com a realidade do modo como ela está na frente dele. Ah, sempre foi assim, sempre deu errado, isso nunca vai mudar. Ele fica curioso para entender os motivos. E entendendo os motivos do funcionamento, muitas vezes ruim, deficitário, de um processo, é aí que ele descobre a solução. Mais uma característica do empreendedor, criatividade, que ela não nasce do nada. Muitas vezes alguns dizem, fulano é criativo. Essa pessoa é muito criativa. Criatividade, ela depende das duas outras características, que são agir antes, ser ousado, ter coragem, ter curiosidade, né? Não se contentar. E aí, finalmente, a pessoa então vai procurar, entender, estudar, pesquisar, para finalmente ter informações para criar a solução. Estas são as características que definem o perfil empreendedor e aí englobam todo o empreendedorismo. Próxima aula, nós vamos falar exatamente do que é a cultura empreendedora. Então, até a próxima!